O clima no Departamento de Polícia Civil e Forense é tenso. O professor Rogério Costa, pai da vítima, entra na sala de interrogatório. Seu rosto está inchado e vermelho de tanto chorar. Mas, agora, a dor se mistura com a fúria. O detetive Senalha se senta à sua frente. Senalha, senhor Rogério, preciso ser direto. As informações que temos agora mudaram completamente o rumo do caso. Seu filho era um neonazista. Ele fazia parte de uma seita extremista na universidade. Rogério Costa baixa a cabeça, balançando-a lentamente. A confissão de sua culpa e a vergonha pelo filho são evidentes. Rogério Costa, eu sei. Eu tentei de tudo para tirá-lo de lá. Ele era meu único filho, mas eu não conseguia mais. Senalha, por que não nos contou isso antes? Rogério Costa, por vergonha. Por medo. Pensei que se ninguém soubesse, a polícia pensaria que era um assalto que deu errado. Meu filho era uma boa pessoa, um bom rapaz, mas quando descobri que ele estava no meio dessa gente, eu não sabia o que fazer. Eu o avisei. Disse a ele para se afastar deles. Senalha, a senhora Tainá Bustamante nos disse que seu filho tinha medo dela. Que ele tinha medo de que ela o machucasse. O senhor pode nos dar mais detalhes? Rogério Costa, Tainá era uma mulher muito forte, mas ela não era uma criminosa. E o Pietro não tinha medo dela. Ele tinha medo de que ela soubesse do seu segredo. O Pietro sempre teve medo de ser descoberto por seus amigos, de que as pessoas soubessem quem ele era de verdade. Senalha, e a senhora Luciana Goulart? Ela tinha algum relacionamento com o seu filho? Rogério Costa, Pietro era loucamente apaixonado pela Luciana. Ele dizia que ela era uma mulher honesta, com um bom coração, e que ela o tiraria daquela vida. Eu o avisei que ele estava sendo manipulado por aquela gente, mas ele não me ouvia. Ele queria sair, mas não sabia como. Senalha, senhor Rogério, o senhor tem certeza de que Tainá não é a assassina? Rogério Costa, sim. Tainá é a minha filha. O detetive Senalha fica chocado com a revelação. O pai da vítima é o pai de uma das principais suspeitas. Senalha, o senhor está me dizendo que é pai de Tainá e de Pietro? Rogério Costa, sim. Eu não queria que ninguém soubesse. Tive 2 filhos de 2 mulheres diferentes. E a Tainá sempre teve ciúmes do Pietro. Eu não queria que a Tainá soubesse que o Pietro era meu filho, então mantive segredo. A investigação tomou um rumo totalmente inesperado. O caso é ainda mais complexo do que parecia. O verdadeiro assassino é uma pessoa que conhecia as 2 vítimas e que, por um motivo ainda não revelado, matou o irmão e tentou incriminar a irmã. A guerra de Senalha é contra um psicopata que não se importa com a vida, mas sim com a sua própria reputação. O caso está longe de ser resolvido. Na Universidade de Brotóvia, Christie e o detetive Senalha se apresentam ao reitor com um mandado de busca nos pertences de Pietro Costa. A autorização é concedida, e a dupla se dirige ao quarto do falecido aluno. O ambiente está intacto, como se Pietro fosse voltar a qualquer momento. Senalha se aproxima da escrivaninha de Pietro e, metodicamente, abre a primeira gaveta. Em meio a livros de anatomia e cadernos, ele encontra um pequeno saco com um pó branco. O detetive o analisa, o que parece ser cocaína. Krisha, por sua vez, revira a prateleira e encontra uma pilha de revistas pornográficas. Ela mostra para Senalha, que apenas balança a cabeça em desapontamento. Krisha, ele era um neonazista, viciado em drogas e viciado em pornografia? Senalha, é o que parece, Krisha. As pessoas que se sentem fracassadas na vida, se sentem incapazes, e que têm problemas de autoestima, buscam um refúgio. E para o Pietro, esse refúgio foi o nazismo, as drogas e o vício em pornografia. O nazismo lhe deu um senso de pertencimento e poder, as drogas o levaram para um mundo de ilusão, e o vício em pornografia era a única forma que ele tinha de se relacionar com o mundo. No laboratório forense, o Dr. Alfredo Plutônio e a doutora Luciana Ponciano trabalham juntos para analisar o pó branco encontrado nos pertences de Pietro Costa. O pó não é cocaína, mas sim metanfetamina. A análise de Plutônio.
O doutor Plutônio conclui que a metanfetamina não é pura. Há impurezas, subprodutos de uma síntese química de amadores. A substância é mal feita, e o que é mais preocupante, tem um vestígio de uma substância que a equipe não conseguiu identificar. Ele também analisa a revista pornográfica e encontra traços de um material estranho. A análise de Ponciano. A doutora Luciana Ponciano analisa o pó branco e o material estranho. Ela conclui que o pó tem um perfil de DNA de uma mulher. Uma mulher que ela já havia visto antes. Uma mulher que ela havia visto em uma foto com Pietro e Tainá, Sandra Rodrigues. O próximo passo. A equipe de Senália agora tem uma nova suspeita. Uma mulher que tem a ver com o crime, mas que não é a assassina. O quebra-cabeça de Senália está se encaixando, mas ainda faltam peças. No necrotério, Dr. João Luiz Paludo, com sua luva de látex, se debruça mais uma vez sobre o corpo de Pietro Costa. Ele sabe que a investigação agora não está apenas atrás de um assassino, mas também de uma rede de crime. Com a descoberta da metanfetamina no quarto de Pietro, ele precisa encontrar a confirmação de que a vítima era, de fato, um usuário. Dr. Paludo examina os braços, as pernas, e até mesmo as solas dos pés de Pietro, procurando por marcas de agulha. Ele encontra uma marca, quase imperceptível, na dobra do cotovelo, que indica que Pietro usava a substância. Em seguida, o legista analisa os órgãos de Pietro. Os pulmões, que já estavam danificados pela fuligem, mostram um padrão de lesão que pode ser associado ao uso de metanfetamina. O coração, que já estava danificado, tem traços da substância. A análise mais crucial é a dos fluidos corporais. O exame de sangue e urina de Pietro, que havia sido armazenado no laboratório, revela que a metanfetamina estava presente em seu corpo na hora da morte. A concentração da droga é alta, o que indica que Pietro tinha usado a substância pouco antes de ser morto. A nova realidade do caso. A descoberta de Paludo é uma bomba. Pietro não era apenas um estudante, um neonazista e um viciado em pornografia, ele era um usuário de metanfetamina. A vítima, que a princípio parecia um jovem inocente, agora se revela uma pessoa com uma vida cheia de segredos e contradições. A nova informação liga Pietro diretamente a Sandra, cuja DNA foi encontrado no pó branco. A relação deles não era de amantes ou de amigos, mas sim de criminosos. O caso, que parecia um crime de vingança, agora aponta para um acerto de contas dentro de uma rede de tráfico de drogas. A sala de interrogatório é o palco do confronto final. Christie e Senália, agora com a certeza de que Sandra Rodrigues é o centro de uma teia de mentiras e crimes, se sentam à sua frente. A calma fria de Sandra, que antes parecia confiança, agora se desfaz em uma fachada fina, prestes a ruir. Senália, Sandra, a sua história sobre a Luciana não faz sentido. O DNA dela não estava na cena do crime, e o celular que ela usou para incriminar a Tainá estava no seu quarto. Mas, uma coisa está clara, a metanfetamina que encontramos no quarto de Pietro tem o seu DNA. O rosto de Sandra fica pálido. Ela tenta manter a compostura. Sandra, como assim? Isso é impossível. Eu não sou uma traficante de drogas. Krisha, não é? A metanfetamina encontrada no quarto de Pietro não era pura. Ela foi feita em um laboratório amador. O que você, uma professora de educação física, sabe sobre isso? Sandra, eu não sei do que vocês estão falando. Eu não tenho laboratório nenhum. Senália, o fragmento de metal no braço de Pietro, a fuligem nos pulmões, a metanfetamina com o seu DNA, as luvas de neoprene com óleo lubrificante, e o pólen de camélias, tudo leva você. Krisha, a fuligem nos pulmões de Pietro foi de um cortador de grama. O fragmento de metal, da lâmina de um cortador de grama. O óleo lubrificante, do motor. As luvas de neoprene, de jardinagem. E o pólen de camélia, do seu jardim. Você e Pietro eram amantes e cúmplices. A sua relação com ele era a de uma criminosa, não a de uma professora. Sandra olha para Krisha, o medo em seus olhos atraindo. Sandra, vocês não têm provas de que eu sou a assassina. Senália, não temos.
Mas temos provas de que a sua história é uma farsa, e que a sua relação com Pietro era muito mais do que você estava disposta a admitir. A metanfetamina que você deu a ele o deixou vulnerável. A sua história é cheia de furos, Sandra. E nós vamos encontrar a prova que vai nos levar a você. Sandra, agora sem máscaras, respira fundo, e a sua voz, que antes era de uma mulher inocente, agora é de uma assassina. Sandra, eu não sou a assassina. Eu sou uma mulher que foi usada. Eu dei a ele a metanfetamina, é verdade. Ele era um homem vulnerável, e eu o usei. Mas eu não o matei. Eu sei quem o matou. A equipe de Cenália sabe que Sandra está mentindo. Ela tentou incriminar Luciana, e agora, ela está tentando incriminar outra pessoa.